Em décimo lugar, seu nome real. Oficialmente, seu nome completo é Michael Theodore Mouse. Além disso, o ator Mickey Rooney, um ator dos Estados Unidos que até mesmo tem um recorde mundial por ter ficado durante muito tempo nas telonas, afirmou em algumas entrevistas antigas que ele deu que a inspiração para o nome do rato veio depois dos seus encontros com Walt Disney e a sua família. Quando eles criaram o personagem, pensaram em chamar ele de Mortimer, só que a esposa de Walt Disney, Lillian, não gostou nem um pouco desse nome e o convenceu a mudar para Mickey Mouse. E cá entre nós, ainda bem que ela conseguiu convencer ele, porque cruz credo, eu não sei nem como se pronuncia. Em nono lugar, evoluiu de um coelho. Tá, calma, isso não tem nada a ver com Pokémon ou coisas assim. Acontece que toda a sua história começou com um personagem antigo, chamado Oswald, o coelho sortudo, criado por Walt Disney e U.B. Yerkes. Na época, a Disney ainda era uma pequena parte do estúdio Universal Pictures, e uma coisa um tanto quanto desagradável aconteceu quando Walt Disney foi renovar o seu contrato com a empresa. Charlie Mintz roubou o seu personagem, que naquela época foi muito bem sucedido por sinal. Isso forçou tanto Walt como o U.B. a criarem um novo personagem, que mais tarde viríamos a conhecê-lo como Mickey Mouse. Walt Disney teve a sua vingança pelo tempo, já que ninguém conhece o personagem que foi roubado dele, e praticamente todo mundo conhece o seu rato. Os direitos sobre Oswald foram readquiridos pelo seu dono real, o Walt Disney, em 2006, muito, mas muito. Em oitavo lugar, Calçada da Fama. Em 1978, Mickey ganhou um presente muito especial quando completou os seus 50 anos de idade. Se tornou o primeiro personagem de desenho animado a ter a sua própria estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Ter o nome lá é uma conquista e tanto. Agora imagina ser o primeiro dentre uma categoria inteira a ganhar tal honra. Mas o Mickey não é o único a ter o seu nome lá. Também temos os nomes de Branca de Neve, Pato Donald, Sininho ou Tinkerbell, e até mesmo o maluco do Pica-Pau tem o seu nome escrito naquelas estrelas. A maioria dos nomes que estão lá nos dias de hoje são da própria Disney, com o Ursinho Pooh e só alguns poucos, como os Simpsons e o Pica-Pau, que não lugar armário lotado. Como qualquer astro do mundo dos cinemas, Mickey possui um guarda-roupa lotado, incluindo a roupa utilizada no filme Fantasia, o seu uniforme de pirata, a sua roupa de Papai Noel. Mickey Mouse ainda possui 175 looks do dia a dia em seu guarda-roupa. Nem a sua prima rica deve ter tantas roupas assim guardadas naqueles closets gigantes e cheios de sapato. Em sexto lugar, primeiras palavras. Mickey não falava até 1929, por conta das limitações do cinema e da animação daquela época. Quando estreou o filme de Carnival Kid, o personagem se tornou o primeiro de uma animação a falar na história. A sua primeira palavra foi hot dog. Para aqueles que nunca viram uma animação antiga como essa, saibam que as coisas não eram mudas de fato, pois elas possuíam sons, até que muitos sons inclusive, só que tudo era tocado por uma banda ao vivo, enquanto a animação rolava ao fundo. Alguns personagens faziam sons estranhos, como gritos e balbúcios, mas nada como uma frase de verdade mesmo. Nesse mesmo filme, nós podemos ver a cena anterior à fala de Mickey, que alguns personagens estão a cantar. Só que se você reparar, ninguém está falando nada, só um monte de sons sem sentido para formar uma música, como a gente faz quando não sabe aquela letra de uma música em inglês. Nem mesmo quando a Minnie apareceu pela primeira vez. Em quinto lugar, suas vozes. Walt Disney era o responsável pelas vozes de Mickey e Minnie até 1946, quando sua voz começou a ficar bem ruim por conta do cigarro, um vício terrível para a vida de qualquer um, e isso acabou o forçando a largar a dublagem. Disney então contratou Wayne Wine para dublar o Mickey em 1977 e Russi Taylor para dublar a esposa de Mickey, a Minnie, em 1986, quando o cinema de animação já era bem diferente daquele antigo.
Um fato curioso é que os atores se envolveram tanto com a dublagem e os personagens que até mesmo se apaixonaram de verdade e se casaram no ano de 1991. Aqui no Brasil, o mais famoso dublador do Mickey é o Luiz Manuel, que dublou todos os filmes lançados entre os anos 60 e 70, enquanto que a dubladora da Minnie mais famosa é a Mabel César, que já deu voz a Luluzinha. Em quarto lugar, direitos autorais. Na época de criação do Mickey, a Lei de Direito Autoral dos Estados Unidos dava aos artistas um período de 56 anos para que ele tivesse a exclusividade na exposição da sua obra. Porém, antes que o personagem caísse em domínio público, a lei foi mudada mais 4 vezes, e tudo por pressão da Disney. Ou seja, se não fosse Mickey Mouse, os artistas teriam muito menos tempo de exclusividade em suas criações artísticas no país, e até no mundo. Hoje em dia, a lei vale para 70 anos após a morte do autor, e só depois disso que a sua obra cai em domínio público. Existem outras regras, mas essa é a que mais acontece. Anatomia do personagem. Mickey é bem pequeno, como já podemos notar quando ele fica lado a lado com o Pateta. Ele tem 70 centímetros de altura e pesa algo em torno de 10 quilos. Os desenhos originais do Mickey não incluíam suas luvas, mas elas foram adicionadas em 1929 para que as pessoas conseguissem diferenciar o braço do personagem das suas mãos. Além dessa curiosidade, Mickey só possui 4 dedos, porque o seu criador Walt Disney pensou que 5 dedos para um rato seria muito e desnecessário. Provavelmente, se existisse um deus no mundo do Mickey, ele teria 5 dedos também. Em segundo lugar, é difícil ser ele. Quem se veste de Mickey nos parques da Disney não podem ter mais de 1,52 m de altura. Por conta disso, normalmente são mulheres que se vestem de Mickey nos arredores do parque. E acredita em mim, ser um personagem da Disney na Disney é muita dureza. Geralmente essas pessoas passam por tantos testes que, se conseguirem chegar até o final e serem contratados, já nem vão lembrar mais do que é um dia de folga. Aquele que deseja ser o famoso personagem da Disney precisa passar horas praticando seus movimentos e jeitos de agir, aprendendo como ele expressa certas emoções e ainda conseguir copiar perfeitamente seu autógrafo, sem contar que não é um emprego fixo, já que se você começar a ter dificuldades com isso, eles te demitem na hora. Em primeiro lugar, o casamento. Segundo o próprio Walt Disney, Mickey e Minnie são casados oficialmente desde 1933. A primeira aparição de Minnie ao lado de Mickey foi em 1929, no episódio A Dança do Celeiro. Episódio esse que ela nem sequer fez o seu namorado. Nesse pequeno filme, Mickey disputa a atenção de Minnie com um outro animal, que eu não sei se é um rato gigante ou um gato. E aqui nós já vemos uma clássica disputa entre dois personagens animalescos por uma mulher, onde o nosso personagem principal é sempre mais pobre, enquanto o outro é mais rico, mas mesmo assim ainda acaba vencendo o riquinho de alguma forma. Esse episódio mostra o primeiro beijo entre Mickey e Minnie, que acontece em cima de uma carroça, algo que deveria ser bem comum nos tempos antigos, ou talvez não, eu não sei, já que deve ser muito difícil se concentrar em algo com toda aquela tremedeira. Porém, para a surpresa de todos, Mickey acaba perdendo para o seu rival no final do desenho. Tudo isso porque ele é um péssimo dançarino, pisou no pé da ratinha a todo instante, entre outras coisas a mais. Mas infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui.